Olá pessoal, tudo bem? Prof. Jaque por aqui. Vamos que vamos para cima com mais um pouquinho de conhecimento. Vamos aproveitar esse isolamento social e fazer algo bom, estudar, né? É sempre bom aprender. Eu sempre parto do seguinte princípio, que ninguém é tão pequeno que não possa ensinar e muito menos tão grande que não possa aprender. Ou seja, eu sempre estou aprendendo com vocês e vocês sempre estão aprendendo comigo. É uma troca de informação, troca de conhecimento. E é baseado nisso que a gente vai continuar o nosso trabalho, que a gente vai continuar as nossas informações aqui, beleza? Pessoal, nos últimos dias aí, nos últimos vídeos, a gente entrou numa situação que é justamente o direito do trabalhador, né? Que vai falar de artigo, vai falar de lei, vai falar aonde eu encontro e tudo mais. Todas essas informações a gente vai encontrar ou na Constituição Federal ou na CLT, certo? Aí o que acontece? Hoje a gente vai falar da aula 39. A aula 39, ela fala justamente o quê? Ela vai falar para você que nós temos direito ao adicional de insalubridade, tá? E periculosidade. O que é insalubridade? O que é esse adicional de insalubridade? Então, ó, acompanha comigo aqui, tá, galera? Isso aqui é um resuminho que eu fiz para que a gente possa começar a conversar a respeito, beleza? Então, olha só, no artigo 7 do incisivo 22, ele fala que temos assegurado ao empregado um adicional para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei, tá? Então, as atividades insalubres é aquela atividade, gente, que ela é nociva e que ela não é aquela coisa boa para a nossa saúde. Ela faz mal. Só que ela vai fazendo mal aos poucos. É algo que vai acontecendo aos poucos. Diferente de uma atividade perigosa, né? Que eu já sei que pode acontecer ali, mas mesmo assim eu sou pago para fazer isso, então tenho o meu adicional de periculosidade. Não. O adicional de insalubridade é uma atividade nociva e que aos poucos ela vai fazendo mal à minha saúde. Então eu recebo um adicional em cima disso também. Desde dos menores, né, que a gente caracteriza ali a questão dos jovens aprendizes, tá? Eles também têm essa questão do adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade, de acordo com a sua função ali, né? Independente da empresa que ele trabalha. Eu trabalho numa empresa de produto químico, eu trabalho numa empresa que mexe com cal. Então, assim, o que acontece? Todos vão receber ali a questão do adicional de insalubridade, porque é algo que vai acontecendo aos poucos, dependendo da sua posição dentro da empresa, do seu cargo dentro da empresa, você recebe sim a questão do adicional de insalubridade, ok? Pessoal, olha só, o que acontece? Esse adicional de insalubridade, ele é de 20% a 40% em cima do salário mínimo do país, tá? Não é em cima do salário que você recebe, ele é em cima do salário mínimo do país. Então, hoje o salário está 1.045, então vocês vão receber de 20% a 40% em cima desses 1.045, ok? O que acontece, Jaque? Como que eu vou saber que a minha atividade ela é insalubre, ela faz mal à minha saúde, ela é prejudicial à minha saúde? Pois bem, ótima pergunta. O Ministério do Trabalho e Emprego, galera, eles têm, né, eles montam ali pra gente uma tabela, né, um quadro, onde ele mostra todas as atividades insalubres, todas as atividades perigosas, e tá descrito isso, está disposto isso e descrito na CLT, no artigo 190, tá? Do 190, lá a gente tem todas essas questões de insalubridade, de periculosidade, beleza? E aí, Jaque, como é que eu vou saber que a minha atividade é insalubre? Gente, o Ministério do Trabalho e Emprego, eles trazem para vocês exatamente um quadro, tá? Que é disposto e a gente encontra ele ali no artigo 190, 190 da CLT, já que a empresa já vai mostrar para mim que eu tenho esse tipo de adicional insalubre. Esse pessoal, o empregador, ele já é obrigado a falar isso para a gente ali no ato da nossa contratação. Galera, o que acontece? Toda vez que vocês forem
realizar um exame admissional, tá? Porque isso é regra para todas as admissões que se forem fazer dentro da empresa. Quando o médico trabalhista ele faz o exame em você, ele já vai entender para que cargo você vai fazer o exame. Então ele já sabe exatamente o que ele tem que analisar em você, o que ele tem que investigar em você, e automaticamente ele já acaba passando isso para você, tá? Se a empresa não passar, o médico, né, da medicina, o médico trabalhista, desculpa, ele acaba passando isso para vocês, ok? E aí eu tenho, gente, para vocês a questão da periculosidade. O que é a periculosidade, né? É toda atividade que a empresa expõe o seu empregado ao risco. Que risco é esse? Vamos pegar aqui a questão dos como é que é o nome, gente? Dos frentistas, né? Os frentistas, gente, eles estão expostos ali a incêndio, né? A combustíveis, enfim, eles têm ali o adicional de periculosidade. Esse adicional de periculosidade, galera, ele tem aí um adicional de 30% em cima do seu salário. Ou seja, o frentista, ele recebe, tá? Ele recebe esse adicional, ok? De 30%, desculpa, em cima do salário dele, ok? Outra situação também que recentemente foi aderida à periculosidade são os motociclistas, né? Os motoboys aí, o pessoal que mexe com moto, eles têm também o direito de receber esse adicional de periculosidade, ok? Temos também para vocês a outra situação, que são os seguranças, né? O pessoal que trabalha aí como segurança, antigamente eles tinham a situação de trabalho de risco, agora já não é. Agora é 30% dentro do adicional de periculosidade, tá? Para que se padronize, né, a questão dos valores dentro da categoria deles mesmo, ok? Então, eletricidade, o caso dos frentistas, que é a questão dos combustíveis, né, incêndios, agressão física, como a caso dos seguranças e até mesmo motociclistas, por conta do trânsito, né? E por conta deles expor a própria vida em cima de uma moto e acabar se machucando, que é algo muito complicado, diferente de você estar dentro de um carro. Então essas coisas acabam sendo mais dificultosas para eles, então eles entendem como é perigo e a empresa é obrigada a pagar sim os 30% de periculosidade, ok? Então, pessoal, agora eu gostaria muito que vocês assistissem para mim, por favor, um vídeo. Ele vai discriminar certinho para vocês aquilo que eu já estou falando para vocês, ok? E a gente já vai fazer uma retomada, já vou retomar ele, já com uma situação, um problema ali para vocês resolverem e me passarem também pelo WhatsApp, beleza? E a gente vai conversando aí no decorrer do nosso vídeo, ok? Já volto com vocês aí. Algumas profissões não oferecem risco algum à saúde do trabalhador, mas há outras que podem colocar a vida do empregado em risco ou causar doenças. Nesses casos, o profissional tem direito a receber um valor a mais no salário. São os adicionais de insalubridade e de periculosidade. Na nossa reportagem especial de hoje, vamos saber mais sobre eles. O que diz a lei? O que caracteriza um risco para a saúde ou até mesmo um risco de morte? Quais são os valores previstos? Você confere tudo isso na reportagem de Dalai Solino. Subir quase 11 metros de altura e estar bem perto de fios de alta tensão. Mesmo depois de muito treinamento e usando todos os equipamentos de segurança, não deixa de ser uma tarefa arriscada. Esse é o trabalho de Fagner. Ele atua como eletricista há 10 anos. Só de você estar exposto, né? Você estar em contato, a eletricidade já é um risco já. Sem dúvida, o maior risco é perder a vida. Sim, já fui treinado, né? A gente tem todo o procedimento, a parte de integração na empresa, né? A questão do procedimento, né? Para minimizar essa questão do risco aí.
O artigo 193 da CLT considera atividades perigosas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho aquelas que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos, energia elétrica em alta tensão, trabalho em motocicletas, trabalhos que podem envolver situações de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Nesses casos, é assegurado ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Por a gente estar exposto ao contato, né, a gente recebe essa periculosidade. Mas quanto que a gente vai poder avaliar, né, a saúde da gente? Quanto vale a saúde da gente, né, por essa exposição? Então, é complicado você falar se vale a pena ou não esse adicional. Fagner sempre tomou todos os cuidados e nunca sofreu qualquer tipo de acidente, mas já presenciou um colega levando um choque. Durante um serviço, o profissional acabou encostando em um dos fios e sofreu uma descarga elétrica, mas como estava com os equipamentos de proteção, não teve lesões mais graves. Na hora, foi um susto. É uma coisa assim inexplicável, né? O que a gente tem é cumprir os procedimentos, né? O que a gente foi treinado à risca para que tudo saia perfeito. Para evitar acidentes e fatalidades, a empresa deve fornecer os equipamentos de proteção individual, que são esses óculos, capacete, macacão, luva e botas. Além disso, um treinamento deve ser dado a todos os trabalhadores. A gente entra aqui, a gente fica 4 meses, né, treinamento, onde a gente compõe área subterrânea, rede aérea, né, eletricidade, desde a básica ao avançado, NR10, que é super importante, né, que nos protege aí, principalmente o profissional da área elétrica. Após isso, ainda tem um estágio supervisionado, né, em campo, com uma pessoa que já trabalha mais tempo, até a gente sentir uma certa segurança para a gente poder trabalhar isso. Outras profissões possuem riscos diferentes. Podem não ser consideradas perigosas, mas de acordo com o artigo 189 da CLT, são insalubres, ou seja, podem fazer mal à saúde do trabalhador. São atividades que expõem os empregados a agentes nocivos acima dos limites de tolerância, que são fixados por peritos e regulamentados pelo Ministério do Trabalho. Esses limites garantem uma margem de segurança no ambiente de trabalho, em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos efeitos dele. Os agentes nocivos, de acordo com a norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho, podem ser ruídos, frio, umidade, agentes químicos, físicos, biológicos, benzeno, poeiras minerais e locais com pressões maiores do que a pressão atmosférica. A norma estabelece também os limites de tolerância aos quais o trabalhador pode ser exposto a esses agentes. A norma determina que o adicional pago ao trabalhador deve ser de 40% no caso de insalubridade em grau máximo, 20% em grau médio e 10% em grau mínimo, calculados em cima do salário mínimo. A ANR traz uma série de atividades em que os trabalhadores estão sujeitos a esses riscos e que têm direito ao adicional. Uma das profissões que deve receber o adicional de insalubridade é a de técnico em radiologia. Isso porque, mesmo em doses baixas, a radiação pode trazer problemas à saúde. Caso o trabalhador se descuide, há o risco de doenças como câncer e até cegueira. Aqui nessa sala de raio-x, embora exista o risco à exposição de radiação, também existem maneiras de se proteger dela. Para o paciente e para o acompanhante, tem este colete e esse protetor de pescoço que possui chumbo, e a profissional só pode acionar a máquina de raio-x quando estiver por trás dessa parede que bloqueia a radiação. A Daiane trabalha há 5 anos na área e sempre toma todos os cuidados necessários para proteger o paciente e a si mesma. Inicialmente eu ficava com medo quando eu iniciei a minha carreira como técnica de radiologia, por não ter conhecimento sobre os aparelhos e sobre as proteções. Mas depois de um certo tempo que eu estava trabalhando, eu percebi que se a gente se cuidar da forma correta, usar todas as proteções, o risco de desenvolver uma doença futuramente é muito pequeno, tá? É praticamente zero. Algumas profissões que são consideradas insalubres conseguem, por acordos ou convenções coletivas, negociar a jornada e outros direitos. Os técnicos em radiologia que atuam em hospitais públicos possuem 20 dias de férias a cada semestre, por exemplo. A Daiane, além de ter as férias diferenciadas, trabalha 24 horas semanais, de terça a sexta-feira. Embora exista o risco, ela ama o que faz. Chegam pacientes para vocês
para a gente, numa situação às vezes muito difícil, sair daqui sorridentes, né, com um problema muito grave, mas o tratamento que a gente dá para aquele paciente, o paciente acaba saindo daqui muito satisfeito. O fiscal do trabalho ressalta que o ideal é sempre neutralizar o risco de adoecimento do trabalhador. Apenas a compensação financeira por meio do adicional não garante a segurança do trabalhador. O adicional de insalubridade, ele é uma compensação pequena, baixa, não proporcional ao que ele está querendo cobrir, que é um dano à saúde ou até à vida dos trabalhadores. Então, o nosso grande desafio é lutar para que cada vez menos pessoas recebam de fato insalubridade, não porque seja uma supressão de direitos ou uma redução de remuneração, mas que a gente consiga que o máximo de pessoas possível trabalhem em ambientes verdadeiramente saudáveis, que possam atuar por toda a sua vida laboral sem correr um risco aumentado de adoecer em relação às pessoas não expostas. Este professor e advogado especialista em direito do trabalho explica que para comprovar a eliminação do risco é necessária a realização de perícia. Depende, né, se ele dá os equipamentos e feita a perícia, aí tem que fazer uma nova perícia e se verifica que não há mais ou se diminuiu a níveis toleráveis. Então, por exemplo, ele muda o equipamento de proteção de áudio, né? Muda para um de concha e aí é feita uma perícia e se verifica que traz agora uma redução a níveis toleráveis, aí ele pode realmente retirar o pagamento do adicional. Somente quando se chega a níveis toleráveis, conforme regulamentado pelo Ministério do Trabalho. Se um trabalhador estiver exposto a algum agente insalubre e tiver uma profissão perigosa, os adicionais não podem ser acumulados. Outra impossibilidade é acumular insalubridades diferentes. O trabalhador deve sempre receber o que for mais benéfico para ele, o adicional de maior valor. Mas em algumas situações, a Justiça do Trabalho tem concedido mais de um adicional, levando em conta a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, que trata da segurança e da saúde dos trabalhadores no ambiente de trabalho. A Justiça do Trabalho, ela entende ainda majoritariamente que, havendo os dois agentes, tanto o de insalubridade quanto o de periculosidade, a Justiça do Trabalho ela condena nos dois, mas no momento da execução só poderia executar um, ou seja, só poderia receber um. Todavia, a Justiça do Trabalho já há alguns anos já tem, em alguns casos, entendido pela possibilidade de cumulação de ambos os adicionais quando esse trabalhador trabalhar em ambos, por conta da Convenção da OIT 155. Gente, contextualizando um pouquinho isso aí para vocês, o que acontece? A empresa, quando ela mexe com situações que tratam da questão de risco à saúde do empregado, ela já vem com a questão do EPI, tá? Que são os equipamentos de proteção para a própria saúde internos, né? Equipamentos de proteção interna. Ou seja, se você trabalha na área financeira ou comercial de uma empresa que mexe com produto químico, você recebe o EPI e esse EPI você coloca toda vez que você vai entrar na área de produção dessa empresa, entenderam? Para que a sua saúde permaneça intacta, né? E para que dessa forma vocês não consigam de maneira alguma saírem prejudicados, né, dessa situação de risco que a empresa já coloca para o próprio empregado na questão de trabalhar diretamente com a produção, certo? Pessoal, outra situação que eu quero deixar bem clara para vocês é a seguinte: todo empregador, antes mesmo de efetivar a contratação de vocês, eu sempre contextualizo isso para vocês. Por quê? Porque é muito importante vocês entenderem o processo para depois vocês começarem a pesquisar com relação à empresa que vocês querem entrar, se é isso mesmo que vocês querem para a vida de vocês e como experiência de trabalho também,
tá? A insalubridade, que é um risco à saúde, né? Ele é nocivo, ele é lento, porém não deixa de acontecer, é algo muito importante e eu consigo sanar toda essa questão de periculosidade e insalubridade assim que eu recebo a notificação da realização de uma entrevista, por exemplo, tá? Então, quando eu vou fazer a entrevista, eu já pesquiso como é a empresa. Ao pesquisar como é a empresa, eu vou entender se a empresa ela oferece risco à minha saúde ou não. Se de repente ela consegue me fornecer todas as informações básicas, né, com relação aos adicionais que eu tenho direito. Então, a partir do momento que você entra na empresa, que você faz a sua entrevista e já questiona o empregador com relação a isso, tudo fica mais claro e mais fácil de vocês conseguirem resolver no período aí do trabalho de vocês, ok? Olá, gente, tudo bem? Retornando aqui com vocês, né? Pessoal, eu vou perguntar para vocês agora algo que vai mexer, que eu acho, com o interior de todo mundo, né? Pergunto a vocês assim, ó. Para você, qual o seu sentido de vida? O que é? Qual é o seu sentido da vida? O que significa o sentido da vida para vocês? Pois bem, eu vou tratar com vocês aqui um pouquinho uma situação de um conhecido, um filósofo, sociólogo, professor, uma pessoa muito inteligente, tá? É o Mário Sérgio Cortella. Gosto muito dele. E ele fez uma palestra sobre o sentido da vida. Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho com relação a isso. E faz muito sentido essa questão do adicional insalubridade e periculosidade, tá? Então, olha só. Para ele, o sentido da vida, ele se perguntou a partir do momento em que ele foi convidado pela própria neta dele de ir até o fundo da casa dela para pegar amora. Como ambos gostam de amora, então, para ele, aquilo ali era sensacional. Ele foi junto com ela. E no decorrer desse processo, ele estava segurando ela no colo, o pé de amora é meio grandinho, e ela pegava a amora e dava para ele, na boca dele. Pegava e dava para ele, né? Então, ele parou para pensar ali e falou assim, nossa, que tamanha existência, né? Agora, parem vocês para pensar na situação em que a gente se encontra hoje, né? O que realmente faz sentido para mim? Até que ponto vale a pena eu colocar a minha vida em risco com relação a um trabalho? Então, pensem muito bem antes de vocês se arriscarem em algo, né? O sentido da vida, da sua vida, é o sentido para a vida da mãe de vocês, né? Hoje, se me perguntarem, Jaque, qual é o sentido da vida? E eu vou falar, ser mãe. E isso eu nunca deixei de falar para vocês, né? É saber que a minha existência faz sentido na vida dele. Eu tenho visto alguns alunos ali no WhatsApp me chamando para a gente conversar sobre assuntos aleatórios, às vezes, e eles não sabem, né? Por que estão aqui, qual é o sentido da vida, que sabe que por mais que tenha inteligência, que seja inteligente, mas não sabe se de repente o conhecimento adquirido hoje vai fazer algum sentido amanhã, ou enfim, N situações, né? E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês e trazer para vocês, tá? Eu coloquei um vídeo ali para vocês, bem aleatório com relação ao que a gente está estudando agora. Por quê? Porque ele fala do sentido da vida, né? Então, gente, o sentido da vida nada mais é do que fazer aquilo que te dá prazer. E mesmo aquilo que não te dá prazer, com certeza, ele vai trazer algum conhecimento. Independente da área em que você atue, é sempre muito bom você entender um pouquinho da área de todo mundo. Conhecer um pouquinho sobre legislação,
conheci, não falam que de médico e louco todo mundo tem um pouco? Né? Na casa da minha mãe, se eu for lá, ai, mãe, tô com uma dor nas minhas costas, tô com uma dor de... Ah, filha, tem um remedinho aqui, ó, excelente para você. Né? São conhecimentos esses necessários, que muitas vezes um remedinho ou outro faz sentido para ela e resolve a situação para ela. Né? Então, o que eu quero trazer com esse tema para vocês aqui? É justamente para que vocês pensem muito bem antes de colocar a vida de vocês em risco, porque muitas vezes a vida de vocês não vale o risco que vocês estão correndo. O valor que vão lhe pagar, às vezes não compensa o trabalho que vocês vão ter que fazer. Claro, vocês são muito jovens ainda, talvez isso venha a fazer sentido mais tarde, lá na frente. Mas procurem, gente, resolver, procurem verificar isso, procurem analisar, sempre pesquisem muito bem antes de aceitar qualquer proposta, gente. Tá? Eu tenho para vocês, lá na CLT 190, que a gente tinha comentado, um quadro, né? De todas as atividades insalubres, né? A gente tem lá também um pouco mais abaixo, se eu não me engano, é no artigo 193, não, eu acredito que seja, gente. Mas ele vai falar também da periculosidade, né? Então, a periculosidade é tudo aquilo que envolve eletricidade, incêndio, risco da própria vida, né? A questão dos frentistas, a questão dos seguranças, a questão dos motociclistas. Só que o mundo ele está evoluindo de uma forma que muitas vezes os próprios direitos não conseguem mais acompanhar, tá? Então, o que acontece? Hoje, a CLT, ela está com um quadro. Amanhã ela já precisa fazer a atualização desse quadro. E quando se faz a atualização desse quadro, acontece que alguma coisa acaba ficando para trás. E existem hoje, gente, 2 novos, tá? 2 novos, eu posso dizer, 2 novos de agentes que dá direito ao adicional de insalubridade e periculosidade. Teve um colega nosso de sala aí, o relatório final dele, ele falou exatamente disso. Até quando ele comenta do relatório final, todo mundo faz, uau, já dei a dica, tá? Então, pesquisem sobre esses agentes, tá? Escrevam para mim e me mandem, ok? Agora vocês terão aí em torno de 5 minutos para que vocês possam fazer isso aí, beleza? 5 a 10 minutos eu dou para vocês. Fechou? Vamos lá?